Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Amanhã o verão chegou. Acho que passou, inverteu, o outono foi antes. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com vocês nesta manhã. E a Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? E aqui é mais uma porção que foi escrito para o nosso ensino, para que nós tenhamos um conhecimento da verdade de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero que você abra aí em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Amém? Todos já abriram? Os professores acudam as crianças aí. Amém. Então, no capítulo 5, do versículo 17, diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra germinou seus frutos. Orem comigo, para que o Senhor venha falar e revelar aos nossos corações aquilo que Ele tem reservado para nós nesta manhã. Pai querido e amado Deus, em o nome do Teu Filho amado, Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para que Tu venhas falar conosco nesta manhã. Que Teu Espírito revele ao nosso espírito, Senhor, dando-nos o entendimento da Tua palavra. Meu Deus, eu me coloco debaixo das Tuas mãos, Pai. E aquilo, ó Pai, que eu não puder e não conseguir transmitir, que Teu Espírito Santo fale em nome de Jesus. Pai, e nós repreendemos todo espírito contrário à Tua vontade e declaramos que o único espírito que tem o poder e a autoridade de agir aqui neste lugar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Nós vimos aqui que a palavra diz que Elias, ele era um homem normal, como nós, semelhante a nós. E fala que ele era um homem determinado, ousado, que ele tinha comunhão com Deus e exercia a sua fé. E sabia o poder da oração. Meus queridos, a oração vinda do coração, a oração não feita como papagaio, repetida somente de boca, não tem nenhum poder. Mas a oração vinda do coração, ela tem poder para curar, para libertar, para paralisar toda a ação do inferno. Amém? Então, Elias, ele orou e não choveu. E Elias orou por uma mulher que não tinha filhos. Orou por uma mulher que não tinha mais o que comer, porque a terra estava passando por um momento de escassez. E ele orou. E nas vasilhas daquela mulher não faltou a farinha, e da sua botija não faltou o azeite. Até o dia em que choveu sobre a face da terra. E também o filho daquela mulher ficou doente e morreu. E Elias orou e ele ressuscitou. Elias, ele era um homem ousado, né?
ele falou para o mordomo do rei dizer para o rei que ele estava ali. Isso porque o rei já havia mandado buscar ele várias vezes em alguns lugares e ele não estava. O espírito o arrebatava para outro e as pessoas não encontravam. Aí ele chegou lá para o mordomo do rei e disse: olha, diz ao rei que eu estou aqui. Aí Acabe falou: é você, ó perturbador de Israel? O que você está fazendo aqui? Aí ele, ousadamente, ele falou. Ele não se importou que se era uma autoridade. Mas ele disse: eu não sou o perturbador de Israel, mas tu o é. Porque é você que tem feito o povo se desviar, é você que tem seguido a outros deuses. E depois desse tempo, desse período, ele se encontrou novamente com o rei e mandou convocar todos os profetas de Baal. E todo o povo, né, foi assistir o confronto. Você já viu quando junta uma briguinha ali, todo mundo se ajunta para ver, né, o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu lá. Ia se encontrar os profetas, né, e Elias ali, então todo mundo foi ver o que iria acontecer ali com aquele povo. Eu imagino as conversações que tinha ali, né? Aí Elias ele falou: olha, é tempo de decidirem a quem seguir. Se vocês vão seguir a Baal ou o Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, é tempo da igreja decidir quem vai servir. É tempo de nós decidirmos quem nós vamos servir. Se vamos servir ao Deus verdadeiro ou se vamos servir aos prazeres da carne. Se vamos servir aos prazeres do mundo. Porque o mundo está oferecendo muitas coisas e muitos estão caminhando para a perdição. Então é momento de decidirmos a quem nós vamos seguir. Não só no momento de desespero buscarmos ao Senhor, mas em todo o tempo buscarmos a sua presença. É tempo de voltarmos para Deus verdadeiramente. Jesus está voltando. Então é tempo de decidirmos quem realmente nós vamos seguir. E os dois lados, né, foram fazer o seu sacrifício. Foi tudo dividido. Metade para você, vocês vão sacrificar os profetas de Baal e Elias, né? Então, Elias falou assim: olha, nós vamos sacrificar. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí os profetas de Baal, eles começaram ali a clamar, né, por o Deus deles. Clamaram a manhã inteira. A manhã inteira. Até o meio-dia. E nesse período, meio-dia, eles não ouviram nenhuma resposta. Aí Elias começou o quê? A zombar deles. Falou: olha, clamem mais alto, gritem um pouco mais. Porque, de repente, ele deve estar ocupado. Está dormindo, viajando, ou quem sabe, descansando. Aí eles clamaram ainda mais alto, ao ponto de se mutilarem. Tem muito crente que tem feito sacrifícios de tolo para obter resposta de Deus. Tem crente que chega e fala: olha, se o senhor não me responder até tal dia... Uma vez eu ouvi uma menina falando, aí eu dei até o final do ano para o Senhor me responder. Que é isso? Quem é o homem para chegar diante de Deus e falar tal coisa? É Deus que está dando tempo para que o povo dele se volte para ele. Deus está sendo misericordioso, dando um tempo para que o povo se volte a ele. Né? Aí eles clamaram ainda mais alto.
ao ponto de se mutilarem para chamar a atenção de Baal. Tem pessoas que estão se mutilando aí, né? Fazendo jejum de tolo, fazendo sacrifício de tolo, para chamar a atenção de Deus. E não é isso que vai chamar a atenção de Deus. Aí Elias, aí acabou, o Baal não respondeu nada, não obtiveram nenhuma resposta. Aí foi a vez de Elias. E o que Elias fez? Ele restaurou o altar de Deus. Ele preparou a lenha. Ele matou o novilho, colocou sobre a lenha. Construiu uma vala em volta do altar. E mandou derramar água nessa vala. E encharcou, não somente encheu ali aquele lugar, aquela vala com água, mas também encharcou a lenha. E lenha molhada, o que acontece, humanamente falando? Não pega fogo. E ele encharcou essa lenha, e ele encharcou também o novilho que era para o holocausto, para o sacrifício. E quando tudo estava pronto, ele orou a Deus. E pedindo para ele preparar, para que ele provasse que era o único Deus verdadeiro, que ele respondesse com fogo. E caiu o fogo do céu e queimou tudo, queimou a lenha, queimou o sacrifício e secou toda a água que estava ali em volta. Não ficou nem assim, não ficou nem pela metade, né? Deus não faz nada pela metade. Quando ele age, é por inteiro. E depois disso, Elias, o que ele fez? Ele matou os profetas de Baal. E avisou Acabe que iria chover. E quando nós olhamos para isso, pelo que Elias fez, pela ousadia de Elias, nós vemos esses relatos e nos sentimos até encorajados, né? A exercermos a nossa fé, a orarmos um pouco mais com ousadia. E é normal, quando as coisas vão bem para nós ficarmos confiantes quanto ao que vem depois, quanto ao futuro. Nós falamos, tudo vai dar certo, tudo tem dado certo, vai tudo continuar cada vez melhor. Que os nossos problemas, nossos piores problemas já passaram, já acabaram. Só que não. Elias desceu para sua casa para repousar. E confiante, né? Porque ele falou, agora acabou, agora eu vou descansar um pouco. Já exterminei os profetas de Baal, ter um pouquinho de sossego. Mas, na verdade, os problemas de Elias estavam longe de terminar. Aí, no capítulo 19 de 1 Reis, nós deparamos com um homem fugindo, com medo. Ele havia pensado que sua guerra tinha terminado. Aí as suas esperanças foram por água abaixo, quando ele foi despertado por um mensageiro de Jezabel. Porque Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matou todos os profetas à espada. Meus queridos, quantas vezes nós deitamos
Obrigado, Senhor. O dia terminou maravilhoso. Mas, de repente, nós acordamos com um mensageiro do inferno para trazer notícias, para nos tirar da nossa confiança em Deus. Aí Jezabel, ela mandou mensagem falando para Elias, olha, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com os nossos profetas. Você, até eu terminar esse dia, você vai ser morto. E Elias sentiu medo. Ele falou agora sim. Os outros profetas, Jezabel já matou tantos outros profetas. Meus amigos, agora é a minha vez. Agora vai acontecer comigo. E Elias ficou com medo. E as coisas vêm. E os mensageiros vêm. E diante da perseguição, nós sentimos medo. Um outro que sentiu medo foi Pedro. Ele estava confiante quando Jesus disse, vem até mim. Ele levantou, ele foi. Mas no meio do caminho ele sentiu o vento e ele sentiu medo. Elias, ele ficou como um bichinho acuado, sentindo pena de si mesmo, desejando morrer, deprimido, achando que era o único que tinha problemas. Porque ao receber a mensagem de Jezabel, ele saiu correndo para onde? Para o deserto. Aquele homem que foi ousado, que fez milagres, que desafiou tantos profetas, que zombou dos adversários, estava agora com medo. E é comum, meu querido, nós sentirmos medo diante das adversidades. Basta um rumor lá na firma que vai haver um corte, que vai despedir funcionários, que a gente já começa a ficar com medo. E agora? Basta recebermos um laudo médico que já ficamos amedrontados. Nós ficamos preocupados. Ao invés de nós caminharmos na direção do Senhor, nós fugimos para um deserto. E quando estamos com problemas, com situações, nós achamos que a solução é nos isolarmos. É aí que nós devemos buscar ajuda. Não é fugir para um deserto, não é ficar sozinho, é buscar ajuda. É pedir socorro. Não é se isolar. Jairo, ele foi buscar socorro em Jesus. E buscar socorro, gente, na pessoa certa, em Jesus. E ficar do lado de pessoas que têm a mesma fé que nós, ou mais que nós. Jairo, quando ele teve um problema, a filha dele estava morta, estava morrendo, ele foi até Jesus buscar socorro. E Jesus foi até a casa de Jairo e uma multidão estava lá. Mas só 3 foram com Jesus, além dos 3, Pedro, Tiago e João, foram os pais da menina. Só esses 3 acompanharam Jesus. Então é estar junto com pessoas que vai te ajudar.
Pessoas que vão orar com você, não é se isolar. Porque quando nós nos isolamos, nós ficamos abatidos. E vamos nos sentindo fracos. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele estava no deserto. E o calor foi deixando ele fraco. Quando nós nos isolamos, nós vamos ficando fracos. Diante das situações, né? De qualquer natureza, meu querido. Seja ela profissional, seja ela financeira, seja saúde, seja solidão. Nós não devemos ficar distante do corpo. Nós temos que estar juntos, porque o corpo vai fortalecer. Se nós estivermos sozinhos, nós vamos perdendo as forças, enfraquecendo e ficamos assim, tensos, preocupados no dia a dia. Nós deixamos de servir a Deus, nós deixamos de orar, nós deixamos de louvar, nós deixamos de ir para os lugares. Nós queremos nos isolar e o caminho não é esse. Porque nós estamos passando por lutas, nós não devemos nos isolar. Nós não devemos dar ouvidos ao negativismo. Porque as pessoas são muito negativas. E o melhor caminho é caminhar até Jesus. As pessoas são negativas. E a gente ouve muita coisa. Coríntios fala, né? Há muitas vozes no mundo. Hoje, o que você mais tem ouvido? Eu recebi 3 mensagens diferentes desse corona aí. Que é a China promovendo para poder obter finanças, para poder o país se erguer. O outro que é uma manipulação. Outro que é fatal, se isola. Agora, como é que nós vamos caminhar diante disso daí? Nós temos que estar firmados em Jesus para nos fortalecermos, não é darmos ouvido a isso. E o mundo está cheio de vozes aí, vozes estranhas. E nós ficamos chocados, né, quando nós imaginamos que um homem de Deus como Elias ficou dessa maneira. Ficou abatido, ficou amedrontado. Aí o que acontece? Ele vai para onde? Para uma caverna. Ele vai para uma caverna e o Senhor diz para ele assim: que fazes aqui, Elias? O que está fazendo aqui? Aí ele responde. Aí, 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, não precisa se abrir, não. Ele fala assim, olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Elias, ele começou a falar. O que ele estava sentindo, o que estava acontecendo com ele. Ele falou, estou com medo, né? Em outras palavras, estou com medo. E não foi apenas o medo que tomou conta de Elias, mas também o desânimo. Ele começou a ficar desanimado, ficou esgotado emocionalmente, ficou cansado da vida.
E ele falou: olha, muitos meus amigos, profetas, morreram. Foram mortos por Jezabel. E quando nós obtemos alguma notícia que nos afeta, nós vamos pensar não nas coisas boas daquelas pessoas que venceram, mas nós começamos a pensar naquilo que deu errado na vida do outro. Houve corte, foi mandado embora, hoje está passando necessidade. Recebeu um laudo médico, ai, acabou, morreu. Muitas pessoas estão aí avaliando essa gripe aí, essa peste aí, com as outras que vieram, ebola, suína e tantas outras que tiveram, peste negra. Aí as pessoas só ficam olhando o que aconteceu com aquelas pessoas lá, com muitos que morreram, quantas pessoas morreram naquela época. Não veem que muitas se curaram. E que aquilo cessou. Que Deus deu sabedoria para o povo. Nós geralmente só olhamos o lado ruim das coisas quando nos vem alguma adversidade. Mas nós temos que viver e ver o que Deus faz. Como Jeremias diz, trazei-me à memória. Quero trazer à memória. Lembrar dos feitos de Deus. E olha, eu vou te falar, não deve ter sido fácil para Elias abrir o coração. Admitir os seus sentimentos. Para nós também, muitas vezes, não é fácil para nós admitirmos as nossas fraquezas. Falar, Senhor, eu estou com medo. Estou sofrendo perseguição, eu estou com medo. Eu estou abalado com a situação. Ele não permitiu que o orgulho, né, e a vergonha paralisasse o que ele estava falando. O Senhor disse, que fazes aí, Elias? E ele abriu o coração. E nós temos, nesses momentos, abrir o coração para o Senhor. Abrir o coração. Confiar nele. O Salmo 62:8 fala assim, confiar nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Sabe por quê? Porque ele é o nosso refúgio. Derrama, meu querido, o teu coração diante do Senhor. O Salmo 116, abra aí comigo, eu quero ler com vocês alguns versículos. Salmo 116, o versículo 3, ele fala assim, laços de morte. E vamos ver aqui, né, como Davi passou por situações difíceis. Aqui no Salmo 116 fala que algumas dificuldades que Davi teve. E como ele se sentiu diante das situações. Aí o versículo 3 fala assim, laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderou de mim. Caí em tribulação e tristeza. Vemos ele aqui dominado pela angústia, pela aflição e pelo medo. O versículo 11 fala, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Davi, ele estava atribulado, estava sem ninguém para confiar. Porque de todo lado estava vindo laços, de todo lado estava vindo
tribulação. De todo lado estava vindo tormenta. De todo lado estava vindo pessoas querendo destruir. Muitas vezes, como o pastor às vezes diz, né, parece que o inferno só acha o endereço da gente. Só vai atrás da gente. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de confiar. Ele sempre depositou a sua fé em Deus. E Davi, ele foi treinado nas tribulações. Ele foi treinado nas adversidades. Ele foi treinado ao ponto de dizer, no Salmo 42, 11, ele diz, para si mesmo, ele fala, por que estás abatido, ó minha alma? Porque muitas vezes nós vamos ficando, né, abatidos. Mas ele ministra para ele mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Meu irmão, não é ficar prostrado, nem é ir para o deserto, é ir para o altar. O Salmo 116, 7 fala, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então acalma a tua alma, meu querido. Acalma o teu coração. Descansa em Deus. O Salmo 145, 18 fala, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e o salva. Perto está o Senhor. Esses relatos da palavra foi deixado para nós, meus queridos, como exemplo para a nossa vida. Nós não lemos a palavra por ler, não é um livro comum. É um livro que dá vida. É um livro que dá direção. Então, eu não sei o que você está passando por esses dias. Ou não sei qual foi o mensageiro do inferno que veio trazer uma mensagem para você, para te deixar abatido. Eu só sei que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Isso eu sei. Meu querido, não é de se envergonhar, é sentirmos, às vezes, medo. Não é se envergonhar, por às vezes sentirmos um pouco de desânimo. O que nós não podemos fazer é ir para o deserto sozinho. Nós temos que estar junto de pessoas que vai nos elevar, que vai nos ajudar, que vai orar conosco. Se Elias tivesse lá ficado prostrado lá na caverna, no deserto, ele não conseguiria ouvir Deus. Ele não conseguiria ouvir a direção de Deus para a sua vida. Nós temos que fazer como Davi, aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração. Mas eu sei que Deus é o Deus do impossível. E nessa manhã, se você está com algum medo, se você tem sentido desanimado, com medo de alguma situação, eu quero, juntamente com meus amados, orar por vocês. Não entendi falar.
orar por vocês. E eu queria que você viesse até aqui à frente. Ele se esquece que eu não estou enxergando direito e ele fica fazendo gestos. Aí pronto, aí dando tudo, né? Então, às vezes você... agora eu já chamei. Nós vamos estar orando por vocês. Eu me coloco juntamente com vocês. Porque às vezes nós temos alguns temores. Alguma preocupação excessiva. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. E nós devemos colocar mesmo na presença do Senhor. Falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou com medo, Senhor. Eu estou desanimado, eu estou com medo. Envia o teu socorro. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de Ti na minha vida. Sabe, meu irmão, derrama mesmo o teu coração, fale para o Senhor dos teus temores. Fala para o Senhor daquilo que tem tirado o teu sono. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha falar mesmo aos corações do teu povo, Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nos derramamos diante de Ti, Senhor, falando dos nossos temores, dos nossos medos. Mas a Tua palavra diz que o amor perfeito, o amor do Senhor, lança fora todo medo. Pai, que o Senhor vai arrancando todo medo, Pai, dos corações agora. Toda preocupação, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que tem tirado o sono, tem tirado o sossego, tem desanimado os Teus filhos, meu Deus. Que o Senhor vai tirando agora, meu Pai. Vai tirando, meu Deus. Vai removendo. E que eles venham aquietar a alma, Pai. Oh, grande Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai renovando, Pai, cada vida. Em nome de Jesus. Faz derreter meu coração. Me tira o medo. Me conta segredos. Aumenta minha fé. Revela quem és. Tu és Emmanuel. Por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz que eu vou ir mais. Me leva bem junto a ti. Me faz flutuar ao som da tua voz. Pulsa o meu coração. Teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração. Medo, me conta segredos, aumenta
aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu vou e mais me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Aleluia. Você que recebeu a oração pode voltar para o seu lugar, querido, crendo certíssimo de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Amém? É assim que nós temos que viver. Assim que nós temos que viver. Aleluia.